parte 3, sobre o tema As Três Fases da Marca da Besta. A série a qual vai esse vídeo é a série Vindas de Cristo. Muito bem, esse é o nosso terceiro vídeo sobre este tema. Agora eu vou explicar para vocês então como acontecerá então essas três fases da marca da besta. A primeira fase, que é a sedução, que é ali mediante o livre-arbítrio, a escolha das pessoas, elas serão convidadas a fazer parte desse sistema, entre aspas, bom ou promissor, né? E após esses 3 anos e meio, ou primeira semana, metade da semana, chamada de falsa paz, haverá então a quebra desse pacto e dessa sedução. E com isso então, as pessoas irão para a segunda metade final da semana profética, a qual iniciará então juntamente ali a segunda fase, que é o período então da obrigação, ou seja, é quando a besta agora ela vai querer o monopólito, né? O monopólio aí, né? E toda a hegemonia de todo o seu sistema no mundo. Após isso, dentro ainda da segunda metade da semana profética, e ainda embarcando até o período de extensão e de prolongação, como é dito no profeta Daniel, haverá a terceira e última fase, que é a fase de profanação. Essa fase é muito importante vocês entenderem, porque gera muitas dúvidas e algumas preocupações nela. E é ela que eu tenho o objetivo de focar maior para vocês. A fase de profanação é o sacrilégio, ou seja, as pessoas querendo ou não aí terão, né, serão sacrilegiadas, né, e profanadas. Governos, pessoas, indivíduos e assim por diante, tá certo? Então vamos então imaginar, tendo em mente para vocês então, o exemplo para eu poder iniciar para vocês, é falando do tabernáculo. Observe que o tabernáculo aí representa então a forma alegórica, física, né? Parece, então, é mostrado para nós, né? Esse tabernáculo mostra para nós, então, quando nós olhamos para ele, na sua realidade, o corpo humano, né? E com isso, então, nós temos aí, então, se você traçar do ocidente, né, ao sul, ao oriente e ao norte, você vai ter, então, aí um quadrado, né? Ou então você vai ter em forma tridimensional um cubo, né? Em forma bidimensional você vai ter um quadrado, em forma bidimensional você terá um tridimensional, você terá um cubo, né? E se você lhe conectar Efraim, Manassés, o sul, Issacar, Judá, Zebulon, norte, Naftali, Benjamim, vocês vão perceber que esse sistema também irá formar um hexagrama, né? Quando você traçar as linhas aí em questão. Então, se você traçar uma linha vertical e horizontal, você vai ver uma cruz, mas se você traçar uma linha horizontal, uma vertical e 2 linhas diagonais, você verá um hexagrama. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque no tempo do fim, a besta e também Deus utilizará as mesmas alegorias, porém as essências aplicadas serão diferentes, tá bom? O que vai ser colocado, né? E quanto a besta se atentará para o antropocentrismo do homem, né, e de Satanás, a de Deus, né, será voltada para o Senhor Jesus Cristo e a sua fiel promessa de glorificação, tá certo? Então vocês têm que ter isso em mente. Então é por isso que vocês vão entender o que significa o 666 e o 777, como eu já falei para vocês do início ali, né? Entendendo essas duas naturezas, vocês não terão dificuldade de compreender o que significa isso. Então, tendo em mente agora o tabernáculo, eu vou mostrar para vocês aonde essas pessoas vão ter então as suas respectivas marcas, né? E como isso vai agir em questão. Observe aqui, por exemplo, aí você tem o tabernáculo, a figura do tabernáculo, né? E aí você tem, começando do altar do holocausto, você tem então aí o pátio externo, onde ficava o altar do holocausto e
a bacia de bronze. Entrando para o átrio interno, aonde só a classe sacerdotal podia entrar, então o lugar santo, os sacerdotes ainda poderiam entrar, né, para poder ali fazer os pães da preposição e altar de incenso, lugar santo, né, candelabro de ouro, acender e fazer todo o procedimento ali em questão, né? Mas no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote poderia entrar. Então, por isso, Paulo nos fala que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo está nos dizendo que ele foi arrebatado até o lugar santíssimo de Deus, que é o trono de Deus, né? Tendo em mente o tabernáculo, né? Então, com isso, eu vou explicar a vocês então como é que vai suceder então as fases a qual vai ser aplicado. Então, imagina que esse tabernáculo que você está vendo é o corpo humano, ou entre aspas, por se dizer então, né, as nações em questão do tipo, né? Então, observa, por exemplo, nações são formadas por indivíduos, né? Homens e mulheres. Então, por isso que eu estou coletivizando isso aqui. Então, observa que a besta, no seu sistema, aí ela vai ser bastante inteligente. Ela não vai começar o seu sistema por meio da profanação direta. Hoje, isso que eu deveria estar explicando para vocês, né? E em questão, porque observa que muitos acham que o que está sendo feito nos dias de hoje, nessa era de pandemia, já se encontra no período da marca da besta ou em questão do tipo. Na verdade, não, porque a besta não vai agir dessa forma, começando da profanação, né, do lugar do altar de holocausto e em sentido para o lugar santíssimo. Vai ser muito fácil de detectar ela, e com isso então ela seria repreendida e contida logo no início do seu governo, né? Então ela é inteligente, ela é bem racional, e com isso então como é que ela vai começar a sua fase? Então vamos lá, a sua fase então de operação a qual ela vai agir. Bom, a primeira fase da besta, que é a fase então aí de apostasia, né, que é também que vai ser chamada aí de fase de sedução, ela vai começar então a sua ação no terceiro átrio, que é o lugar santíssimo. É aí que ela começa. Então ela vai começar como um 666 na sua natureza espiritual. Então ela começa aí primeiro no lugar santíssimo, né? Então aí é a sua primeira ação no lugar santíssimo, no terceiro átrio. Ela vai começar a sua primeira fase, né? É o período da sedução, a falsa paz, 3 anos e meio iniciais escatológicos, né? Ou seja, não vai ter nenhuma pressão, né? As pessoas vão ser convidadas a fazer parte desse sistema, né? A marca, então, espiritual, ela vai fazer as pessoas escolherem, né? Então, querer fazer parte desse sistema, né? Por livre vontade. E vão querer fazer parte desse sistema, pois será para elas algo maravilhoso, né? Algo que vai dar para elas aí benefícios, né, inumeráveis, né? Então elas assinarão acordos, tá? E documentos, seja como nação, seja como coletivo, seja como indivíduo. Isso acontecerá dessa forma, será documentado, tá bom? E elas autorizarão então, né, aí a querer fazer parte, a participar desse sistema mundial econômico, científico e religioso, né? Será por amar esse sistema que elas irão querer tê-lo nelas. Então essa é a primeira fase de sedução. E aonde a primeira fase de sedução vai agir? Ela vai agir primeiro no lugar santíssimo. É aí que ela começa, que a gente chama então de apostasia, porque a marca da besta espiritual é a apostasia. Então essa é a primeira fase, né? Após a primeira fase sendo então terminada, tendo a quebra do pacto da aliança, então vocês vão perceber, por exemplo, que a segunda fase vai ser iniciada com a quebra do pacto, e iniciando também os 3 anos e meios, ou segunda metade da semana profética final, né? Então aí vai começar a segunda fase, que é a fase de obrigação, e a qual o foco vai ser enfatizado então no lugar santo, né? Então, ou seja, essa fase aí a fase que vai ser mais combatida da igreja é o lugar santo, né? E essa aí vai estar baseada na segunda fase, que é a fase da obrigação, né? Ordem
mediante ali perdas de direitos e liberdades de indivíduos ou coletivos, né, sociais, né, ou aí em questão, né? E com isso, então, como a sedução já passou, mas muitas pessoas não aderiram a ela, então a falsa paz ela vai ser quebrada, né? Então a besta imporá restrições financeiras ou de manutenção básica da vida, né, como comprar ou vender ou fazer negócios, né? E vai então exigir hegemonia, né? Para poder, ou monopólio, para poder que o sistema dela seja o único a operar no mundo, entenderam? E com isso, então, fazendo que todos terão que aderir, sob pena de perderem tudo, né? Ou viverem em um sistema ultrapassado e obsoleto, né? Nessa fase, todos que passaram pela primeira fase vão entender com muita objetividade que aquilo então que eles não aceitaram tendo ali o direito de escolha e sendo convidado a participar, é agora que eles não vão aceitar mesmo. Por quê? Ficou comprovado então que esta era a marca escatológica. Tá vendo então como é que fica mais fácil você identificar então como os procedimentos que a besta vai fazer, então você vai conseguir identificar, porque quem venceu no período da sedução vai vencer também aí, né, quando chegar à segunda fase. Claro, se ele não se entregar, né, em questão quando isso for submetido aí à obrigatoriedade, à obrigação, né, mediante a opressão, que é a fase 2 da besta, né, que é a opressão. Então perceba então que as pessoas então elas vão continuar protestando contra isso, porque se tendo liberdade de poder aderir ao sistema elas não quiseram, não é agora que elas vão ter por meio da opressão. Não só pessoas, mas governos irão fazer isso também, tá? Então vocês estejam cientes disso, que por isso que o momento atual que nós vivemos ainda é apenas um ensaio, ainda é apenas um grande treino para que quando a sedução surgir, as pessoas possam estar a fim de querer. Então, a fase então que vai atingir aí o segundo átrio, né, da pessoa, né, das pessoas, homens e mulheres, será baseada na obrigação. Ela vai ter um foco direcionado justamente ao nosso poder sacerdotal, que é a nossa liberdade de ser sacerdote, de serem pessoas, né, de terem os nossos direitos individuais, né, em questão. Agora, vamos partir então agora para a terceira, né, e última fase, né, que é a fase que muitos, por não terem conhecimento, acabam confundindo e não entendendo muito bem ela. A terceira fase, ela vai ser uma fase que aonde a besta, como ela não conseguiu vencer as pessoas fiéis por meio da sedução e nem por meio da obrigação, né, ainda na grande tribulação, na segunda metade da última semana ali, né, ela então vai na base da força física querer profanar. Então essa é a fase da profanação, aonde não tem como se defender contra isso, porque afinal as pessoas não vão tirar sua própria vida, né? Não vão cometer suicídio. E por não poder cometerem suicídio, elas terão aí os seus territórios, os seus bens e até mesmo seus próprios corpos profanado com a introdução dessa tecnologia de forma aí em sacrilégio e profanação. Então, ou seja, o altar do holocausto vai representar o corpo, né, que é o lugar comum, ou átrio externo, né, ou primeiro átrio, né. Essa terceira fase da besta, que é a profanação, então havia o sacrilégio, né, sem permissão das pessoas ou de governo, né, mas mesmo assim vai ser introduzida nesses 3 anos e meio finais, né, e ali o período prorrogativo a qual descrito em Daniel, né. A profanação é um meio da besta violentar essas pessoas a quererem aceitar, né, mas não vai funcionar. Por quê? O sistema requer livre-arbítrio de escolha, requer conexão neural, né, aí juntamente com o livre-arbítrio da pessoa, né, e também mostrando que a pessoa quis participar através de momento ali de documentos que ela assinou ou acordos que ela fez. Então, se ela não fez nada disso, né, durante o período da sedução, não é agora que ela vai querer. E mesmo então, se ela for profanada, violada, né, contra a sua própria vontade, essa pessoa então ela será inocentada por causa disso, porque isso é uma violência
contra a pessoa, sem chance de defesa alguma. É por isso que muitos irmãos precisam entender essa terceira fase. Eles estão confundindo e estão já achando que isso já está acontecendo, e isso não está acontecendo ainda. É preciso compreender isso, né? Então, ou seja, as pessoas com o corpo profanado ou aquilo que tem sendo profanado, né, elas não se apostataram, né? Elas foram submetidas a isso durante uma violência. Mas como o sistema de inteligência artificial, né, que é aí uma nanotecnologia, né, com inteligência artificial, com conexão neural cerebral, ele vai requer livre-arbítrio. A pessoa que tem que dar autorização para ele funcionar. Então, mesmo se ele for introduzido de forma profanada ou sacrilégica no corpo da pessoa, que isso só vai acontecer na terceira fase, que seja bem claro isso, né? Essa pessoa não perderá a sua respectiva salvação, né? É muito simples. As pessoas precisam compreender isso, né? Então, por isso, então, ao passar essa fase de grande tribulação, quando Deus, então, voltar, né, vai requerer, então, da besta essa profanação que a besta fez. Porque Deus vai cobrar da besta tanto a apostasia que ela causou, quanto esta profanação, né? E as pessoas que foram submetidas à profanação, elas estão descritas ali em Apocalipse, né? Ali quando o anjo diz, o mensageiro diz, deixa o átrio externo para que seja pisado, né? Porque pisarão nessa cidade, né, por 3 anos e meio, ou seja, está representando que pessoas serão profanadas durante esse período aí da terceira fase do reino da besta, sem a vontade, né, delas quererem que isso seja, que seja colocado nela esse sistema em questão. Então isso está previsto em Apocalipse, né? Ali quando as duas testemunhas são pisadas, né, em questão. E Deus vai julgar essas pessoas, né, como foi descrito no livro de Deuteronômio, né, aonde Deus ele mostra ali então quando uma pessoa ela é submetida então ali a uma violência física sem a sua vontade, né, ela é isenta deste sangue. Isso está escrito em Deuteronômios capítulo 22, versículo 25, 27. Então, por isso, Deus é justo. Ele não vai aceitar e não vai condenar a pessoa mediante profanação. Ele só irá condenar pessoas que foram mediante sedução, né? Aí, e sedução por meio de obrigação. Porque uma vez que a pessoa ela já foi, aí, por exemplo, por meio da sedução, né? Ela já está 100% apostática. E existirão aquelas que no período da obrigação, elas já entenderam o que é o período da sedução. Elas devem permanecer fiel. E mesmo assim ainda, elas devem manter-se fiéis em questão. Agora, quando chegar o período da profanação, não tem jeito. A pessoa não tem força e ela não pode tirar a sua vida. Então, com isso, essa pessoa terá então, né, sendo profanada e sacrilegiada. Então, essas são as fases a qual a besta ela vai agir, né? Então perceba que então a fase da besta, a primeira fase da besta, que é a fase então aí de período de sedução, né? Ela começa onde? Ela começa no terceiro átrio, que é o lugar santíssimo, aonde está voltada a nossa adoração mediante Deus por meio de Cristo Jesus, né? E depois então vem a segunda fase. A segunda fase vai atacar então qual? O nosso segundo átrio, né, que é o nosso coração, as nossas liberdades, né, as nossas direitos individuais e coletivos, né, e econômicos em questão, né. E por fim, né, essa segunda fase é a fase da obrigação, né, e por fim a terceira e última fase, que é a fase da profanação, a qual nessa fase então as pessoas, né, sem chance nenhuma de defesa, né, serão profanadas. Pessoas, nações, governos e assim por diante serão profanadas, né, e esta profanação, né, então será associado ao átrio pisado. Quando eu falo de pessoas e governos, estão, né, falando de pessoas, né, as nações são feitas de pessoas, entende? Então, com isso, através dessa profanação, Deus isentará essas pessoas, né? Então, por isso, então, a terceira fase ela vai atingir o átrio comum, né, ou átrio externo em questão, tá certo? Então espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, volte no primeiro vídeo, no segundo vídeo, assista, tá? Esse aqui é um vídeo mais longo, mas
porque foi necessário explicar com mais ênfase aqui, né? Então, por isso, vocês têm que entender, né, e saber diferenciar as fases, para que vocês não possam ficar presos, desesperados, ou com terror ou pavor antes de um tempo ainda que ainda nem surgiu. O tempo a qual nós estamos vivendo, o tempo da pandemia, é um tempo de preparação, um treinamento, uma cortina de fumaça, é algo que está sendo, então, um grande teatro para quando surgir de fato aquilo que é escatológico, as pessoas não possam ter resistência e assim, com isso, elas possam ser seduzidas para que possa fazer parte desse sistema, porque será algo convidativo para elas, né? E por fim, se você compreendeu e entendeu que existirá 3 fases, e essas 3 fases vai começar em processos, então, justamente de forma contrária ao tabernáculo de Deus, então você compreenderá. Então, você compreendendo que a primeira fase, que é a fase da sedução, vai atacar primeiro o terceiro átrio, o lugar santíssimo. Depois, a segunda fase, que é a obrigação, vai atacar o segundo átrio, que é o lugar santo. E por fim, a terceira fase, que é a fase da profanação ou sacrilégio, vai atacar, então, o primeiro átrio, o lugar externo. Então você não confundirá quando o sistema surgir. Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, para que o canal possa crescer e a mensagem e conhecimento desse entendimento também possa chegar a muitos que estão necessitados e desesperados. A vocês, Deus abençoe a todos no nome de Cristo Jesus.